Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante aqui, que a maioria das pessoas acredita que não sabem, e se sabem, sabem de um jeito errado e que foram enganados. Então vamos para mais esse tema. Eu acho que eu vou maratonar temas como esses, tá? Todos vou tentar fazer um por dia, não prometo, mas pelo menos 1 ou 2 por semana dá para sair. Vamos falar hoje sobre o batismo. Com certeza, eu acredito que a maioria das pessoas já tem algum parente ou alguém que morreu, vamos usar um termo mais bonito, faleceu, e esse seu parente, ele não era batizado. E no contexto que a religião nos ensinou, diz que quem não for batizado não será salvo, né? Então, nós vamos analisar a Bíblia, vamos ver o que o Messias queria dizer, que João queria dizer. Vamos analisar aí, né, o Novo Testamento. E vou dar minha opinião também, não é muita coisa, não é tão importante, mas eu quero muito que vocês sigam as escrituras, tá? E não a minha opinião. Vamos lá então para leitura bíblica. A maioria das passagens que falam sobre o batismo a gente vai estar lendo aqui. E vamos analisar todo o contexto que a escritura quis dizer, tá? Então vamos ler aqui. Gente, nós vamos ler aqui 1 João. Em algumas bíblias vai estar o verbo se fez carne, que é na Ferreira de Almeida, né? Bem conhecida pelos evangélicos. Só que a Bíblia que eu tô lendo aqui é a Bíblia King James, porque ela é bem mais completa, ela tem uma leitura, ela é uma das melhores bíblias que se tem hoje para se fazer uma leitura, né? Então vamos lá, a palavra aqui, né? Eu vou ler 1 João 6 até o 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele veio como testemunha, assim como no Velho Testamento, o nosso Pai Criador Yahweh enviou as duas testemunhas. Quem ele enviou é o Elias, né? Então, o João foi... Porque assim, a Bíblia, o Novo Testamento é reflexo, né? O Velho é reflexo também do primeiro, e corta essa parte. Continuando aqui. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz, né? Ele não era o Messias, mas ele veio para testemunhar do Messias. Quando vieram alguns profetas questionar esse João Batista, perguntando quem era ele, se ele era o Elias, ou se ele era algum profeta, e João afirmou que não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que elevemos aqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: eu sou a voz do que clama no deserto, fazei o caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Gente, a Bíblia, ela contém várias adulterações. É muito triste a gente saber disso, porque depois eu vou falar por como que eu sei disso. A Bíblia, ela já foi mudada várias vezes, né? Até chegar nas nossas mãos. Mas acredito que eu vou dar outro vídeo falando sobre isso, tá? Vou fazer outro vídeo falando sobre isso.
E perguntaram-lhe ainda: então por que batiza se não és o Cristo, se não és o Machia? Nem Elias, nem o profeta. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vos não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele da qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. João Batista, ele não sabia quem era o Machia, quem era o Messias. E ele só conheceu o Messias porque ele viu o Espírito descendo do céu, né? Como uma pomba desceu, então aí ele viu que aquele era o Messias, por causa do Espírito Santo. Tá. Até aí ele não sabia quem era, mas ele sabia que ia vir, porque ele era uma das testemunhas, assim como Deus enviou Elias, assim agora Deus envia João, né? Aí aqui ele fala sobre Deus, né? Aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Que, gente, outra questão. Espírito Santo é uma palavra feminina. É um sinônimo feminino. Nas escrituras inglesas, esse nome é feminino. No hebraico, esse nome é feminino, Ruach HaKodesh. Não é um nome masculino, não é o Espírito Santo, tá? É porque cada língua, né, vai fazendo as suas mudanças e aconteceu isso aqui no nosso português, infelizmente. E aqui ele testifica, né, no versículo 34, ele fala: eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus, filho de Yahweh. Porque Deus, gente, tanto escrevendo Deus maiúsculo ou minúsculo não faz diferença alguma, porque Deus não é nome, né? Então, o nome dele, sim, deveria ser escrito com letra maiúscula, né? Mas a palavra Deus não tem o porquê tá tudo em maiúsculo, como nas escrituras colocam, né? Porque Deus não é nome, existe várias. Na verdade, até nós somos Deus. Somos deuses. Por quê? Porque nós somos um ser que vai viver eternamente, né? Mas o nome do Criador é um nome, né, próprio e que não é Deus. Agora nós vamos lá para João 3. João 3, versículo 5. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá aí. Essa é a nossa palavra-chave. O que seria esse nascer de novo, né? Aqui, vamos ver, é um homem chamado Nicodemos, né, que ele foi se encontrar com Jesus. Ele era tão covarde que ele ainda foi à noite porque ele estava com medo de ser julgado, porque ele foi conversar com o Machia. Então, por medo dele ser julgado pelos outros, até porque ele era um homem muito importante no meio dos fariseus, que seria as denominações religiosas, então ele foi se encontrar com o Messias à noite para que ninguém visse ele, né? Então aí ele respondeu, né? Ele fez algumas perguntas para o Messias, e aí o Messias respondeu aqui. Eu estou explicando porque eu vou pular alguns versículos, né? Vou pro 3. A pergunta que ele fez foi:
Então Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, ele não está falando do batismo. Ele não está falando do batismo. Ele está falando que é assim. Depois nós vamos numa parte que vai deixar mais claro. Mas ele está querendo dizer que se o Messias não morresse, porque com a morte dele nós é ressuscitado. A própria Escritura fala que fomos ressuscitados na morte com ele. Na cruz com eles nós somos ressuscitados. Ele está querendo dizer que se não fosse por ele, né, nós não podíamos ver o reino de Deus, porque ali na cruz nós nascemos com ele novamente. Depois nós vamos ver essa parte de novo em outros versículos. Aí aqui o Messias ainda fala para ele: o que é carne é carne. Ou seja, você vê que não tem nenhuma ligação com o batismo, até porque as religiões pregam nessa parte aqui. Eles pegam essa parte e diz sobre o batismo, né? Mas olha, veja bem, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Se o que é nascido da carne é carne, então qual a necessidade da gente se batizar? Porque o que está batizando ali é a nossa carne, não o nosso espírito. O espírito é o entendimento. Toda vez que é falado do espírito, também se entende como o espírito é entendimento, né? Então, a gente deve nascer no entendimento, a gente tem que buscar o entendimento, o conhecimento, né? Então, é isso. Gente, vamos agora ler Romanos 6, versículo 2. Olha só, gente, isso aqui é uma palavra libertadora. Por quê? Batismo significa introduzido. Nós fomos introduzidos na morte de Jesus. Nós somos revividos, nós somos salvos na morte de Jesus. Gente, não tem significado algum com água, com ter que batizar lá na água, numa denominação religiosa. Não tem nada a ver. Olha só, isso aqui é muito libertador. Vou ler até do início, porque para não ficar dúvida, né? Porque se eu pego lá só do verso 2 em diante, aí possa ficar assim alguma dúvida. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Gente, é muito libertador. Aqui não se fala em água. Por que João Batista, então, ele batizava as pessoas na água? Gente, aquilo era uma simbologia do Velho Testamento para o Novo. O que acontecia no Velho Testamento? Era pegado um cordeiro e esse cordeiro era lavado na água. Então, era essa simbologia que aquilo ali significava. Lavado para quê? Para preparar aquele animal, né? Aquele cordeiro, vou pôr aqui cordeiro, para ele ser morto. Ou seja, então, o que João Batista fazia? Ele estava lavando as pessoas estavam morrendo e nascendo de novo, né? Mas então isso era só para que as pessoas pudessem entender, né, quando o Messias aparecesse, que eles foram lavados, que aí depois disso
que eles foram lavados, eles conheceram o Messias. Então é isso. Vamos ler de novo. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos introduzidos no Messias, fomos igualmente introduzidos na sua morte. Gente, vocês entenderam? Isso é libertador. Então, às vezes você tem algum parente aí que faleceu, e aí vocês ficam pensando, mas às vezes assim, vocês ficam pensando, será que aquela pessoa alcançou a vida eterna? Vocês têm dúvida disso? Não tenham mais, porque o batismo na água só foi uma simbologia, não era para nós praticar. Até o apóstolo Paulo, que eles não entenderam no início o batismo. Então o que eles fizeram? Até o apóstolo Paulo, ele batizou 2 pessoas e depois ele disse que não ia praticar isso mais, porque Deus não colocou ele ali para isso. E muitas outras passagens que tratam sobre isso. E logo após eles pararam de batizar, porque ele entendeu, o Espírito Santo mostrou para ele a parte que era correta. Vamos continuar lendo, que está muito lindo. Olha, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, ou seja, na morte dele, ele foi introduzido, né? Por isso que o Messias foi o que trouxe o Espírito Santo. Entendem? Entendem, meus amados? Onde foi que eu parei? Por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Outra coisa muito interessante, nunca tenham medo da morte, porque a morte é a vida, é a ressurreição. Então nunca tenham medo da morte. Eu tinha muito antes, mas acontece, a gente vai aprendendo. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele. Ou seja, a humanidade em Adão foi crucificada com o Messias, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Né? Então, pode ver que desde Adão, olha, o Messias, a morte do Messias não foi válida, gente, a partir dali da nova aliança. Ele valeu desde Adão. Então, cara, é muito interessante. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, por isso que eu digo, nunca tenham medo da morte, porque quando nós morremos, aí sim nós vivemos, nós vamos iniciar a nossa vida, né? Eterna. Pois sabemos que havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, no Messias. Pessoal, então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal
E logo nós vamos fazer outro vídeo bastante interessante como esse, vamos tirar outras dúvidas. Não quero postar um vídeo muito longo, por causa disso eu tô encerrando, mas qualquer dúvida que me for surgindo, a gente vamos esclarecendo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nos comentários que nós vamos buscar a verdade.